Olá, sétimo ano, estamos de volta, pessoal. E hoje nós vamos dar uma revisada aqui, ó, razões e proporções, tá? Na primeira parte nós vamos falar sobre razão. Então eu coloquei aqui, trouxe para nós dar uma revisada sobre umas razões especiais, né? Então tem aqui, ó, a razão, a notação de razão. Então a gente pode representar assim, ó, A para B, ou ainda A dois ponto B, A barra B e A sobre B. Então, a gente nota que a razão nada mais é do que uma fração, pessoal. Então, A para B, A dividido para B, A dois ponto B, A dividido para B, A barra B, então A dividido para B e A sobre B. A mais usual é esse tipo aqui. Então, a razão é uma relação entre duas grandezas, pessoal. Então, razão entre duas grandezas corresponde ao quociente, ou seja, quociente, a divisão. A dividido para B, como nós falamos. Então, quociente significa divisão entre seus valores. Então, nós temos aqui, ó, temos esse quadro aqui. Então, aqui temos alguns répteis, né, e o tamanho deles. Ó. Então, nós vamos fazer uma relação do réptil com o seu tamanho, ou seja, vamos estabelecer uma razão. Então, nós temos aqui o primeiro, jacaré do Pantanal, tem 2,5 metros de comprimento. Jacaré-açu, lá da Amazônia, tem 6 metros. Crocodilo que vive na Ásia e na Austrália, maior réptil do planeta, tem 7 metros. Então, vamos aqui no primeira explicação. Qual é a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta e do jacaré do Pantanal? Tá? Então, nós vamos estabelecer essa razão aqui, ó. A dividido para B. Então, A para B, tá? Como está aqui. Só que o a gente vai sempre obedecer à leitura. Qual é a razão do comprimento do maior réptil? Não é o maior réptil que ele falou primeiro? Então, nós vamos colocar. Quem que é o maior réptil? Crocodilo. Quantos metros ele tem? 7. Então, 7 metros. Vamos representar aqui em cima. É? E o jacaré do Pantanal tem 2,5 metros. Então, vou representar aqui. Então, esse M aqui significa metro, ou seja, é a unidade da grandeza, pessoal. Então, nós temos 7 metros dividido por 2,5 metros. Então, aqui está estabelecida a razão. Aí nós vamos escrever aqui, igual. Nós só vamos eliminar, vamos só tirar a unidade de grandeza, que é o metro. Então, vai ficar, ó, 7 dividido para 2,5. Tá? Esse 7 aqui, ó, esse cara que está aqui em cima, ele é chamado de antecedente. E esse 2,5 aqui, ó, consequente. Tá? Então, tudo bem? Então, a resposta aqui, ó. Então, qual que é a resposta do exercício? A razão é de 7 para 2,5. Aí vem aqui, ó, tá? Outra explicação. Estabelecer a razão do jacaré-açu e do jacaré do Pantanal. O jacaré-açu tem 6 metros. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 6 para o jacaré do Pantanal. Tem 2,5 metros, ou seja, 2,5 metros. Então, está 6 para 2,5 metros, para 2,5 metros. Só vamos retirar aqui, ó, a unidade de grandeza, que é o metro. E aí tá pronto. Então aí, ó, como é que ficou isso aqui, ó? 6, né? Então a razão é de 6 para 2,5. Ok, pessoal? Então de 6 metros para 2,5 metros. Então nós só tiramos a unidade de grandeza, que é o metro, ó. Então tá feito mais um. Outra explicação. Estabelecer a razão do jacaré-açu e do maior réptil do planeta. Então, o jacaré-açu tem 6 metros. O maior réptil do planeta tem 7 metros. Então, vamos estabelecer essa razão, tá? Eu não coloquei aqui, ó, tá? Não precisa, mas vamos colocar aqui, ó. A está para B,
A está para B, ok? Estabelecendo, ó, retirando aqui a unidade de grandeza, que é o metro. Ó. Só isso. Ó. Pronto. Então, qual que é a razão? A razão é de 6 para 7. Ok, turminha? É muito simples, pessoal. A questão aqui é prestar atenção. Agora, vamos a uma explicação muito importante. Nós temos aqui, qual é a razão entre 1 metro e 200 centímetros? Veja, pessoal, que a unidade aqui, ó, de grandeza está em metro e aqui está em centímetro. Nós não podemos trabalhar, né, dessa forma aqui, ó. Tá? Essas unidades têm que ser, tá, iguais. Então, se está aqui metro, ou eu passo metro para centímetro, ou eu passo centímetro para metro. Tá? Então, nós vamos montar aqui a razão. Então, é 1 metro para 200 centímetros. O que eu fiz aqui? Eu optei por pegar os 200 centímetros e transformar em metro. Ou seja, 200 centímetros corresponde a 2 metros. Então, está aqui, ó, 1 metro para 2 metros. Eliminando aqui a unidade de grandeza, que é o metro, ó, ficou 1 sobre 2. Então, a razão é de 1 para 2. Tudo bem, turminha? Okay. Agora, vamos a uma outra razão especial, pessoal, que é a velocidade média. Então, é a razão entre a distância percorrida por um móvel. Pessoal, quando ele fala móvel, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma bicicleta, e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, exemplo, ó, vamos ver aqui, vamos ler. A velocidade média de um trem-bala que percorre 800 km em 2 horas é dada pela razão. Veja que quem apareceu primeiro foi a grandeza 800 km. Então, ele vai lá em cima, ele vai lá no antecedente. Quem que apareceu segundo? O tempo que ele gastou para percorrer os 800 km, que é as 2 horas. Vai aqui no consequente. Ó. Então, ficou 800 km sobre 2 horas. Ou seja, a velocidade média é só você dividir o 800 por 2. 800 dividido por 2 dá 400. Então, respondendo aqui, a velocidade média desse trem é de 400 km por hora. Então, se em 2 horas ele percorreu 800 km, logo em 1 hora ele vai percorrer a metade desse trajeto, ou seja, 400 km por hora. Pessoal, nessa lista aqui, eu estou mandando 2 exercícios, tá? Para você resolver. Vamos à próxima, o próximo assunto, pessoal. Olha aí, turminha. Agora nós vamos falar sobre uma outra razão muito importante, que é a densidade demográfica, tá? Você já estudou com a dona Ângela lá em geografia. Então, é a razão, né, entre o número de habitantes, ou seja, a população de uma região, e a área dessa região, ou seja, a área geográfica ocupada pela região. Então, exemplo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a cidade de Florianópolis tem 421.240 habitantes, em uma área aproximada de 675 quilômetros quadrados, ou seja, tem 421.240 habitantes distribuídos dentro dessa área, dentro de 675 quilômetros quadrados. Sua densidade demográfica é dada pela razão. Então, está aqui, ó, D de densidade demográfica. Ou seja, quem que apareceu primeiro? O número de habitantes. Então, ele vai aqui no antecedente, ó. Tá? Quem que apareceu no segundo momento? Foi a quantidade, ou seja, o espaço geográfico, ou seja, a quantidade de quilômetros quadrados. Então, esse é o consequente. Então, nós temos 421.240 habitantes sobre 675 quilômetros quadrados. Pessoal, isso aqui também é uma divisão, tá? Você está dividindo esse valor aqui de cima pelo valor de baixo. Essa divisão deu aproximadamente, ó, esse sinal aqui, ó, sinalzinho de igual, com esse tio aqui em cima, significa aproximadamente.
ou seja, não é um valor exato, tá, turma? Então, aproximadamente 624 habitantes por quilômetros quadrados, ok? Então tá aqui, já está resolvido para vocês. É só vocês olhar, a hora que vocês for resolver o de vocês, vocês vão olhar aqui nessa explicação para poder fazer os exercícios. Vamos aqui para o próximo. A cidade de Rio Branco, capital do Acre, tem aproximadamente 336.038 habitantes, em uma área de 8.836 quilômetros quadrados. Sua densidade demográfica é de... Pessoal, novamente, ó, tá? Então, primeiro, quem aparece primeiro é a quantidade de habitante, ou seja, é o antecedente, é o A, né? Veja que a razão é A sobre B. Então, quem que é o nosso A aqui? 336, tá? 1.038 habitantes. Quem que é o nosso B? É o tamanho da área aqui em quilômetros quadrados, 8.336 quilômetros quadrados. Então, sua densidade demográfica é de 336.038 habitantes dividido por 8.836 quilômetros quadrados. Nessa divisão, também vai aparecer o aproximadamente, olha lá, o sinal de igual com o tiozinho em cima. Aproximadamente 37 habitantes por quilômetros quadrados. Ok, turminha? Vamos para o próximo aqui. A próxima razão é a escala, pessoal. Turma, é um assunto muito importante também, que a dona Ângela deve ter trabalhado isso com vocês lá, tá? No estudo de mapa, de espaço geográfico. Então, ó, distância entre uma localidade e outra é tudo feito em escala, tá? Então, escala é a razão entre a medida do comprimento de um desenho e a medida do comprimento real do objeto, tá? Exemplo, a planta deste dormitório foi desenhada na escala de 1 para 100. Tá? O que significa dizer que cada 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros, ou seja, 1 metro do comprimento real. Então, essa formulazinha aqui, de escala, é isso aqui, ó. Então, escala é a medida do desenho pelo real, pelo valor real, tá? Então, nós temos aqui um dormitóriozinho aqui, ó. Ele colocou aqui as dimensões dele, ó, tá? Então, comprimento e a largura. Aí vem lá, ó, sabendo que o desenho tem 4 metros de comprimento e 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, vamos calcular o comprimento real do quarto. Ok, pessoal? Então, ó, 4 centímetros. Pessoal, se cada 1 centímetro corresponde a 100 centímetros no real, então nós vamos ter 4 centímetros vezes 100, que vai ser o quê? 400 centímetros, que é igual a 4 metros. Então, comprimento real do quarto, ó. E, tá? A largura desse quarto, ele tem uma largura de 3 centímetros. Então, cada centímetro corresponde a 100 centímetros no real. Então, é 3 centímetros vezes 100, que vai ser igual a 300 centímetros. 300 centímetros nós sabemos que corresponde a 3 metros. Então, é a largura real do quarto. Logo, as dimensões reais do quarto são 4 e 3 metros. Indicamos 4 metros por 3 metros e lê-se 4 metros por 3 metros. Ok, turma? É como se fosse aquele que nós vimos anteriormente, ó. Tá? Poderia estar assim também, ó. 4 metros por 3 metros. A gente despreza, tá? Aqui, ó. Tá? A unidade de grandeza ficaria isso assim, ó. Tá? 4 sobre 3. Tudo bem, turminha? Ó. Então tá. Vamos para a próxima explicação, pessoal. Turminha, vamos trabalhar agora o último assunto de hoje, ó, que é a proporção, tá? Dizer que a razão entre o número de meninas e o número de meninos
de um colégio é 2/3, significa para cada 2 meninas existe 3 meninos. Ou para cada 4 meninas existem 6 meninos. Ou ainda, para cada 6 meninas existem 9 meninos. Então, isso aqui, pessoal, são tudo grandezas equivalentes. Então, lembre-se que as frações 2/3, 4/6 e 6/9 são equivalentes. Simplificando as frações, 4/6 e 6/9, chegaremos à fração 2/3. E essa fração nada mais é do que uma razão. Você poderia ser ler assim, então, 2 para 3, 4 para 6, 6 para 9, e assim por diante. Então, chamamos a igualdade entre razões de proporção. Então, a proporção 4 para 6 igual a 6 para 9, lê-se 4 está para 6, assim como 6 está para 9. Para resolver um problema que envolve proporção, basta multiplicar em cruz, tá? Como assim? Você multiplica sempre aqui onde está a letra primeiro, ó. Nesse sentido, 4 vezes x é igual a 3 vezes 8. 4 vezes x, ó, 4 vezes x é 4x, 3 vezes 8 é 24. Esse 4, ó, está aqui multiplicando o x. Você vai mandar ele lá para o outro lado dividindo. Então vai ficar x igual a 3/4. Opa, ô pessoal, aqui tem coisa errada aqui, tá? Desculpa aqui, ó. Alguma coisa está errada aqui. Então, 4x igual a 24. Vamos apagar isso aqui, ó. Tá? X é igual a 24 dividido por 4. X igual a 6, ó. Aqui tá certo. Tudo bem? É o que vocês vão fazer aqui. Vamos resolver um outro aqui, ó. Olha. Vamos fazer aqui, ó. Como é que vai ficar isso aqui, ó? 15 vezes x igual 4 vezes 30. Coloquei pontinho, coloquei x aqui, tá? 15x igual 4 vezes 30, 120. Isolando x, vai ficar x igual 120. Esse 15 que está aqui multiplicando, manda para o outro lado dividindo. Então, vai chegar aqui dividindo, ó. Tá? X vai ser igual 120 dividido por 15, pessoal. Quanto dá isso? Ó? 120 por 15. Vamos fazer aqui, ó. Tá bom? O 12 não dá, tem que pegar todo mundo. Então, ó, dá 8. 8 vezes 5, 40. Vamos 4. 8 vezes 1, 4. 8 vezes 1, 8. E 4, 12. 120, tá certo? Então, aqui vai ser x igual a 8. Tudo bem, pessoal? Ó, eu vou estar mandando, tá, essa relação para vocês com esse exercício, ó. Todos eles têm acompanhado de exercício. Tá? Vocês resolvam todos eles, me enviem para que a gente possa fazer a correção. Tudo bem, turminha? Bom retorno para vocês. Até a próxima.